Nas últimas semanas, um assunto que o próprio governo não deixou sair dos telejornais foi a taxação de produtos internacionais de origem chinesa. E a última declaração dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi sobre uma possível nacionalização da Shein, por exemplo, com uma justificativa que isso não implicaria em aumento dos preços para o consumidor final, além da geração de empregos aqui em território nacional. E para nós entendermos melhor essa questão dos impostos, o comércio internacional, o Fast News recebe agora o advogado que é tributarista Carlos Augusto Daniel. Carlos, muito boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Marcelo, prazer é todo meu, bom dia a todos. Carlos, nós tivemos aí um recuo, né? O ministro Haddad falou algo e depois algo político poderia ter prevalecido em relação ao campo tributário, Carlos? Isso, Marcelo, eu acho que em relação a esse tema, houve um problema muito grande de comunicação. Eu acompanhei bem de perto como a questão se desenrolou e se percebe que há uma desinformação muito grande a respeito de como funciona a tal isenção também, o que é que iria mudar, qual era o alvo do governo, tá? Para ilustrar, na importação de qualquer bem, tá? Em regra, a gente tem vários tributos, a gente tem o imposto de importação, a gente tem o IPI, a gente tem o PIS, a gente tem a COFINS e tem o ICMS, que vai depender do estado de destino, tá? Então, de modo geral, a gente tem esses 5 tributos. Só que no Brasil, a gente tem alguns regimes especiais. A gente tem um regime de tributação simplificada para compras inferiores a $3 mil, por exemplo, que aplicam a alíquota única de 60%. E, além disso, a gente tem várias hipóteses de não tributação. Uma dessas hipóteses de não tributação, que foi prevista num decreto-lei lá de 1980, dizia respeito a remessas postais internacionais que tivessem valor abaixo de $100 e desde que destinadas à pessoa física. E aí, sendo facultado à administração pública, alterar, reduzir o volume, reduzir o nível dessa isenção, que foi o que foi feito em 1999, quando se estabeleceu essa isenção que a gente tem hoje de $50 das remessas postais internacionais, desde que o destinatário e o remetente sejam pessoas físicas. Isso é o que a gente tem hoje, Marcelo. Sem dúvida. Carlos, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Bom dia. É possível dizer que, além da questão da comunicação, também houve um erro de timing nessa tentativa do governo de taxar essas remessas, ou até de mecanismo ou da ferramenta que eles tentaram usar para evitar o que, em muitos casos, são fraudes, né? São empresas que se valem aí de uma isenção para pessoas físicas e que, na verdade, estão fazendo uma venda de um produto que deveria ser taxado. Quer dizer, a fiscalização poderia ter substituído, no caso, uma decisão que taxaria, né, até aquelas pessoas que não precisariam ser taxadas? Bom dia, Diogo. A questão do timing aqui, é difícil a gente falar que o timing não seria adequado, porque a gente está no momento em que está tendo um crescimento exponencial da quantidade de remessas postais internacionais. De cabeça, eu tenho um número que, no ano passado, a gente teve 179 milhões de operações desse tipo. Em 2018, 4 anos antes, a gente teve 75 milhões, 70 milhões. Então, assim, cresceu mais de 100 milhões em 4 anos e esse ano a perspectiva é de mais de 200 milhões de operações. A gente está falando de uma isenção que ela foi criada em 99. Em 99, a quantidade de remessas desse tipo era uma fração. E essa discussão ela não começou agora, ela não foi inaugurada agora no governo Lula, na gestão do Haddad. Na verdade, essa discussão já vem se arrastando há alguns anos. Por exemplo, a gente deve lembrar aí, todo mundo deve lembrar, o ex-ministro Paulo Guedes, falando, por exemplo, dos camelódromos digitais, e ele que acho que foi um dos primeiros a pôr em evidência esse problema. Eu acho que faltou realmente a semântica da questão, faltou ser melhor elucidada para todos, porque ficou parecendo que era uma questão, olha, vamos criar tributos novos, vamos buscar tributar
vamos revogar uma isenção. Não vai se mexer naquela isenção. O foco realmente eram as situações de fraude. E que tipo de fraude? 2 tipos. Um tipo era a pessoa que, na verdade, era uma empresa que vendia, uma empresa que estava situada em outro país e vendia para o Brasil, para uma pessoa física no Brasil, mas na hora de fazer a remessa, ela fazia a remessa no nome de uma pessoa física. E é engraçado que eles até usavam nomes de atores famosos dos respectivos países, então tinha até um tom de chacota nesse aspecto. E o outro problema também que se buscava endereçar era a questão do fracionamento. Então você pegava um produto que era mais caro, que ultrapassava a isenção, e você fracionava em várias remessas para tentar manter tudo abaixo dessa regra isencional, que é uma regra que a gente chama de minimis, né? Uma regra de mínimo, é uma regra que ela faz um corte para considerar só o que vier acima disso. Então o governo ele buscou endereçar essas questões, mas adotou uma linguagem de tributação, isenção, tributação, que não diz respeito à fraude. Veja, não se combate fraude com tributação, fraude se combate com fiscalização, com medidas de controle, enfim. Então eu acho que essa linguagem, essa terminologia tributária acabou permeando essa discussão, contaminou a própria compreensão do problema em si e das medidas que se pretendia tomar. Isso justamente que eu ia perguntar para o senhor. Então, o governo teria ferramentas, evidentemente, para verificar aquilo que é fraude, aquilo que não é fraude, e como o senhor disse, uma rediscussão, então, já que houve esse aumento exponencial dos $50 ou menos, e claro que a gente sabe que existe também hoje a demanda aqui dos varejistas no Brasil que reclamam de não ter condições de competir com a China, por exemplo, e são prejudicados. Então, o governo encaminhou mal essa discussão? Isso, Marcelo. Veja, quando essa regra foi criada lá em 99, foram feitas várias análises para chegar naquele número. Não é um número mágico que se tirou da cartola. Buscou-se encontrar um número que conciliasse um volume não tão expressivo de mercadorias que eram desembaraçadas nesse perfil, que também não afetasse substancialmente a concorrência com produtos nacionais, tá? Que também não tivesse um impacto arrecadatório muito relevante essa isenção, e, ao mesmo tempo, que você tivesse isentando produtos de uma faixa de valor cujo custo da fiscalização fosse maior do que o custo do que se arrecadar a título de tributo. Esses foram os 4 fatores que foram considerados pela administração quando foram criar essa regra de isenção. Óbvio que, se esses 4 fatores continuam válidos, é uma coisa que a administração tem que reavaliar. Me parece que hoje você tem uma questão concorrencial, sim, até pelo volume que cresceu. Você tem hoje um impacto também arrecadatório bastante relevante, como os números que têm sido apresentados aí têm demonstrado, mas é uma questão que ela tem que ser analisada, especialmente em conjunto com as plataformas que realizam essas operações, que intermediam essas operações. Me parece que o nome dessas empresas acabou entrando como se elas fossem as responsáveis pela fraude, quando na verdade ela é só o que a gente chama de middleman, né? A pessoa que está ali no meio intermediando. A fraude é feita normalmente pelo remetente que está em outro país e que se traveste de pessoa física para fazer a remessa, muitas vezes subfaturando o valor da mercadoria. E a única forma que eu vejo, primeiro que, dado o número que a gente tem de operações hoje, veja, mais de 200 milhões de remessas postais no ano de 2023 sendo esperado. A Receita Federal, contando todos os auditores e analistas, vai ter aí em torno de 10 mil funcionários ativos. Isso a gente está falando tudo. A quantidade que está na parte de alfândega é muito menor. É uma fração, mas vamos considerar o todo. Numa conta de padaria, cada auditor da Receita, se você colocasse todo o contingente da Receita Federal para fiscalizar esses pacotes, teria que fiscalizar por dia em torno de uns 50 a 60 pacotes para poder dar conta de tudo. Obviamente, é inexequível. Você tem que usar ferramentas de inteligência artificial, você tem que usar meios mais tecnológicos de fiscalização, tá? Mas, principalmente, essa parceria com as plataformas que eu acho que vai viabilizar um meio de realmente fiscalizar e de tributar esse tipo de operação quando o remetente for realmente uma pessoa jurídica, tá? E aí, que é realmente quem vai entrar em conflito com os varejistas brasileiros, né? Diogo Schelp.
É possível afirmar, então, que depois do desastre, né, de comunicação, que foi essa questão da taxação dos importados de pequeno valor, a questão foi abandonada, quer dizer, tem uma tentativa de resolver esse problema das fraudes e tudo mais, foi abandonado pelo governo, ou, de fato, apenas a abordagem é que vai mudar com essas estratégias que você citou, né, fazendo uma parceria com as empresas, melhorando a fiscalização? O tema está enterrado ou ele só vai mudar de forma? Eu acho, Diogo, que o tema vai apenas mudar realmente a forma dele ser colocado. Até porque o interesse da Receita Federal de combater fraudes é constante, né? Até o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, falou há poucos dias exatamente, olha, a gente vai continuar buscando formas de combater esse tipo de fraude, de combater esse tipo de infração, tá? Por meio de fiscalização, de controle, de tecnologia na fiscalização. Obviamente, a gente sabe que o volume torna impraticável a fiscalização de todos os pacotes, tá? A gente teve de novidade, por exemplo, a manifestação da Shein, que falou que vai trazer boa parte da produção dela para o Brasil, o que tornaria, então, doméstica a operação e acabaria com qualquer discussão sobre isenção na importação, né? Você traria boa parte da produção das roupas para o Brasil. Perdão, eu gostaria de insistir nesse ponto, quer dizer, se a gente pensar que a fiscalização aumenta e existe, então, a possibilidade de que alguém, quando vai fazer uma compra dessas, né, achando que o valor que ela vai pagar é aquele, mas caso a fiscalização identifique que aquele produto vale mais do que foi declarado, por exemplo, né? Ou que não veio de uma pessoa física, corre o risco da pessoa que comprou esse produto ter que pagar a diferença na hora de retirar, por exemplo, nos Correios, é isso? Uhum. Corre. Isso já corre hoje, tá? Hoje em dia, se a fiscalização pega uma remessa postal dessas, que ou o produto foi subfaturado, ou se verifica que o remetente não é uma pessoa física de fato, esse produto ele vai ser retido até que a pessoa pague os tributos incidentes. Então, veja, o que me parece é que a regra em si, a sistemática da regra de controle de fraude, da abrangência da isenção, eu acho que isso não vai ser modificado. O que vai ter que ser desenvolvido é o enforcement, realmente a execução dessa regra, é o controle das operações que fogem à regra de isenção e que buscam fraudulentamente se enquadrar nela. Mas, obviamente, se a sua importação ela não está em conformidade com a regra, hoje ela já é retida. Então, não tem novidade nesse procedimento, me parece. Cara, todas as vezes que a gente fala de tributos, fiscalização, né, inclusive ministros sempre consideraram o nosso sistema um manicômio, né, tributário. Agora o governo enviou, de fato, ao Congresso o arcabouço. Na avaliação do senhor, de fato, é preciso chegar a um consenso. Claro que o município não quer perder, Estado, a União, também a indústria quer que os serviços paguem a mais, que o agronegócio também comece a pagar. A gente sabe que essa equação é muito difícil na discussão de uma reforma, mas ela de fato é inadiável e para o arcabouço conseguir se sustentar, vai precisar necessariamente da reforma? Eu acho que a reforma tributária ela é uma necessidade premente. A gente precisa ter uma concepção muito clara a respeito do que a gente entende por justiça tributária, Marcelo. Não tem como se pensar em justiça tributária sem pensar junto na política de gastos que o Estado vai desenvolver. A carga tributária justa, ela está diretamente ligada à quantidade de gastos que o Estado se compromete. Então, o Brasil, obviamente, é um país em desenvolvimento que demanda uma grande quantidade de gastos, de investimento, especialmente nesse momento que a gente vem atravessando aí uma inflação muito forte de oferta. Você tem hoje várias manifestações no sentido de se promover um esforço de reindustrialização do país, de mudança da matriz econômica do país também, acabar essa dependência também só no setor agrícola. E me parece que isso tudo passa por se pensar novamente, se reformular o sistema tributário. A gente tem um sistema tributário extremamente complexo, a gente tem um sistema tributário que gera um custo de conformidade muito alto, gera um contencioso muito elevado.
E não adianta, para a gente poder ter mais despesa, a gente vai ter que ter mais receita. A lógica do arcabouço fiscal nesse aspecto me parece uma lógica bastante adequada. Então, a gente precisa achar onde deixou de se tributar, quem poderia ser tributado ou quem deveria ser tributado, e corrigindo isso, obviamente, na medida do possível, sem ferir expectativas legítimas que alguns empresários têm também. A gente sabe que muitos empresários se estruturam em cima de alguns benefícios fiscais. Então, é uma questão de equilibrar a segurança jurídica, mas também uma tributação que busca identificar a capacidade contributiva de cada um, capacidade de cada um de contribuir para os gastos do Estado. Carlos Daniel, tributarista, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua participação, Carlos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diogo. Bom dia a todos. Muito bom dia.